Oi, mulheres, oi, gurias, como vocês estão? Tô aqui com o meu número 2 do Prosa Astral, minha segunda gravação do Prosa Astral com essa mulher maravilhosa, essa artista, que é a Karina Werneck, uma querida. Tô muito feliz em te receber aqui nesse segundo encontro, né? Nessa segunda conversa, Cá. Seja bem-vinda. Ah, obrigada, estou muito feliz também. Obrigada pelo convite. Ah, queridona, sou muito fã da tua arte, eu sou muito fã de ti, tu é uma grande amiga e é muito legal a gente poder falar um pouquinho e tu ter topado conversar um pouquinho sobre teu mapa e sobre essa relação toda com o que tu faz, assim, né? Com a tua arte também. Bem, começar me apresentando, eu sou a Marília Rison, a Lila, eu sou escritora, astróloga, jornalista, criadora da astrologia Mulheril, autora de Reviravolta no Céu, uma revisão feminista da astrologia, e esse é o Prosa Astral, aonde eu sempre converso com uma convidada sobre alguma característica predominante do mapa astral dela e como ela sente isso se desdobrando na vida dela. Ela vai conversar com a gente. E a prosa flui, porque aqui a gente é tudo conversadeira, né, Karina? Sim, E cá, agora eu gostaria que tu se apresentasse para o pessoal, para quem está nos assistindo. tá. Primeiro, é recíproco, o seu trabalho é incrível, eu amo muito. Nossa, fazer o mapa foi muito bom. Todos, né, que eu fiz tanto o mapa natal, né, e o mapa da Revolução, mapa do ano. É, eu, são tantas coisas, mas eu trabalho com flores, com plantas, com desenho, com arte, então são coisas que atravessam bastante meu cotidiano. É, eu escrevo, então, Maravilhosamente bem, né? Amo os teus escritos, sou tua fã no Substack. e acho que é isso, né? São muitas coisas e parece que tudo ao mesmo tempo converge de certa forma, né? Que lindo. Então, Karina. Quando eu faço um mapa, eu já contei aqui que o mapa é o desenho do céu, do momento da nossa primeira respiração, da nossa primeira troca autônoma com o universo, porque antes a gente estava na barriguinha de mames, né? A gente não estava fazendo as coisas por nós. Então, esse é o momento da primeira troca autônoma. E nesse momento ele se configura assim, como que a gente vai trocar com o universo na nossa trajetória aqui neste planetinha lindo. E aí, cá, uma das coisas que eu acho muito bonita, assim, eu gosto de começar o mapa pela fase da Lua, porque a fase da Lua fala muito pra gente de quais são os anseios, qual é, assim, a esteira, a força, assim, mais base nossa, né? Eu gosto também de explicar para quem não sabe, a fase da Lua, ela é fruto de uma dança, de um diálogo cíclico e contínuo que se renova mês a mês, a cada 28, 29 dias, entre Lua e Solé e Sol. A K nasceu na lua balsâmica, que é o finzinho da lua minguante, ali, 3 dias e meio antes da lua nova, que é uma fase em que a gente está muito conectada com o que vem, com as ideias, né? A gente já tem um pezinho no futuro, uma visão, a gente está sempre. As nossas anteninhas estão sempre recebendo à frente, né? Quem nasce nessa fase tem geralmente tem essa característica muito forte de estar já assim sentindo o que vem por aí, mesmo que não consiga explicar. É assim contigo, Cá? Sim, muito. Tanto, né, com o processo de intuição mesmo, mas eu acho que isso também reflete muito com o jogo de tarô, né? Que antes eu jogava tarô, eu joguei por muitos anos, e às vezes ainda jogo, e eu sinto muito esse diálogo com as cartas, porque sai muito do momento presente, né? E não é exatamente prever o futuro, mas como se fosse o que estivesse sendo plantado agora, em conseguir perceber qual vai ser o processo de crescimento, de florescimento de frutos, né, que aquilo pode dar. Então, eu vejo muito.
essa fase, né, da lua balsâmica ligada nesses processos Total. de conhecimento também. Adorei isso que tu disseste, assim, que não é uma coisa de prever futuro, mas de sentir para onde as coisas estão indo e que tu tinha esse tipo de diálogo, então, com as cartas do tarô. Quando tu usa ainda, porque tu joga ainda, né? É maravilhoso quando tu faz. E isso tu sente assim também. É porque é como se fosse uma história sendo contada, né? Então, uma carta não vai se fechar nela mesma, ela vai se desdobrar É. no porvir, né? Deixa eu te dizer outra coisa aqui, né? Outra coisa, assim, depois que eu olho a fase da Lua, e aí eu quero emendar com o que a gente está falando aqui, a segunda coisa que eu olho é se tem alguma conversa, algum diálogo planetário, que é daqueles que é um diálogo que atravessa vários anos, que fica vários anos rolando no céu, que ele acontece, que ele se desdobra durante muito tempo. Embora muitas pessoas, que nem agora, tá todo mundo falando, Urano e Netuno, né? Que para nós na astrologia mulheril é a Net e a Sat. Todo mundo fala, agora foi em abril, desculpa, em fevereiro, em tal data, mas não é. São coisas que são processos longos, né? São diálogos que são longos. Esse agora da NET e da Sat começou lá no finzinho de 2024 e vai até o ano que vem, porque é um processo muito longo, né? Ele começou ali, finzinho de 2024, início de 2025 e vai se propagar até o iniciozinho de 2027. Então, esses processos, esses diálogos, eles marcam muito tempo. Uma galera que nasce sob esse aspecto. E quando tu nasceste, cá, tinha no céu um desses diálogos, que era entre a Nete, que é Netuno, que é essa força que representa o inconsciente, o simbólico, o sagrado, essa dimensão sutil, né? Da arte, das imagens, o imaginário, os sonhos, todo esse universo ela representa. Tudo que é esse planeta, com quem ele dialoga, ele traz o quê? Sensibilidade. Ele sensibiliza e baixa margens. Ele nos deixa mais, como é que eu vou te dizer? Como é que a gente diz? Ele tira o véu entre a realidade e o sonho, assim, né? Ele diminui. E junto com a Net, quem tava era a Teia, que é Urano. A Teia é a revolucionária que vem, a que liberta, a que muda tudo com muita ah, rapidez, assim. Eu costumo dizer que a Teia é que nem a carta da torre, ela vem e vai ruir tudo, né? Aquela carta que tem a torre com o raio que é muito a Teia, assim, né? Então, essa geração que nasceu aqui no início dos anos 90, né? Assim, que pegou ali os anos 90, que nasceu com essa Teia e Net, é uma geração, eu sempre digo, a gente é filha de um tempo. A gente é um extratinho desse tempo. Então, quem nasceu nessa época vem com essa característica, é filha desse tempo, como você, né? E aí, quando tu fala dessa relação assim de, olha essa tua relação com o tarô, com a arte, com tudo isso, essa geração é uma geração que veio muito em busca de significado, em busca de conexão com algo maior, com não se contentar só com o fazer o básico ali, sabe? Só com, é assim, não. Eu quero entender, eu quero ir além, eu quero transcender, eu quero entender como é que é isso aqui. Ah, eu também, assim, eu observo que é uma busca por essa própria conexão com com esse universo do sutil. E buscar libertação, assim, buscar esse autoconhecimento, ou essa forma de se entender melhor, e entender melhor o mundo por essa via, né? E quando isso dialoga com alguns outros planetas, que na astrologia mulheril a gente chama de astrodeusa, isso acaba ficando mais forte. Então eu vou começar, Cá, isso tu sente esse anseio? Muito. Assim, desde que eu me lembro por gente, é uma busca pelo significado. O que isso significa? Mas por quê, né? Como que isso funciona? O que que tem por trás? O que que tem depois? Então, nossa, eu me identifico muito com esses posicionamentos. Faz muito Oi. sentido. E aí, o que que acontece? Essa dupla aí, né?
Essa dupla aí, ela tá tendo um diálogo, que é um diálogo muito legal e muito fluido, com, com uma galera no teu mapa que tá juntinha, tá? E essa galera que tá juntinha é a Luna, a Vestia, a Soleil. Então, e também com a sabotadora. Mas a sabotadora agora a gente vai deixar de lado, a gente vai falar. Depois a gente fala dela, mas vamos falar. Ela conversa com a tua Luna, a Véstia e a Soleil. Lua, Véstia, né, que é o asteroide, e a Soleil. A Véstia fala de como a gente confia. A Véstia está entre a Soleil e a Luna. E eu acho isso muito rico, porque fala do quanto. é, eu costumo dizer que a Véstia, ela é tipo a nossa profetisa, a nossa sacerdotisa. Ela nos pede para a gente confiar na visão de vida que a gente tem, nas visões que a gente tem, naquilo, para a gente confiar nessa chaminha do coração, para a gente ter muita confiança interior. Então, o fato dela estar entre a tua Luna e a tua Soleil faz com que isso seja muito forte para ti. Quando tu tá como é que é essa, assim, como é que tu observa isso no teu dia a dia? Nos momentos que tu tá bem confiante contigo e os momentos que tu não tá tão confiante, tem muita diferença na tua vida? Tem muita diferença. Principalmente porque é como quando eu consigo confiar, né? E que seja confiar nessa intuição, nesse fogo interno, no movimento da vida, né? É, Sim, ou as sacadas que eu tenho, e eu falo, não é isso, e vou com certeza, e geralmente é, as coisas acontecem, né? Flui e tal, mas e ao mesmo tempo que eu, né, não sei se tem a ver com a sabotadora, daí que sempre vai ter aquilo, e se não? E aí, quando o e se não, aí já entra um problemão, porque né, sem essa confiança, você perde muito da potência de conseguir se mover, de realizar, né? é. E eu, agora que tu já falou da sabotadora, a sabotadora, ela é o nó do sul do mapa, né? O que que significa a sabotadora? É aquela parte nossa que diz, ai, deixa eu ficar no conforto confortável aqui ou no conforto desconfortável até muitas vezes. Deixa eu ficar no quentinho, não quero sair daqui, mesmo que isso não vai te fazer evoluir, não vai te fazer crescer. Então, assim, ó, ela é um ponto que mostra que aonde a gente tem uma certa acomodação. Mas ela também é eu sempre costumo dizer que a sabotadora todo mundo tem, homens e mulheres, mas nós mulheres, essa sabotadora ela é muito alimentada pelo patriarcado, né, cara? Nossa, Esse demais. discurso de que a gente não é tão boa, de que a gente não é tão inteligente, de que a gente é menos, porque a gente é passional, por causa dos hormônios e muitas outras narrativas. ah, a síndrome da impostora, eu não tenho nenhum dado concreto aqui comigo, mas eu acredito que ela seja muito maior e mais presente em mulheres do que em homens, né? Eu até quero ir atrás disso, porque eu ainda não fui. Mas, enfim, essa relação, o que que acontece? Aqueles dois planetinhas, a Net e a Teia, que a gente estava falando, que é Urano e Netuno, quando eles conversam com a Luna, com a Soleil e com a Véstia, o que que eles fazem? Eles dão uma super força, assim, digamos, é um superpoder, né? Eles aumentam, eles amplificam essa sensibilidade que tu tem, essa capacidade de sentir, de farejar, de ter essa intuição tão, tão, tão apurada, né? E eles também, o que que eles vão tocar? Como eles tocam a sabotadora também, digamos que a tua sabotadora, e eu quero que aí tu converse um pouquinho como é que é esse diálogo. Quando a sabotadora começa a dialogar contigo, ela deve criar umas fanfics em que as coisas assim são, tipo assim, ou ela cria uma baita ilusão que vira uma desilusão, ou ela ataca pelo perfeccionismo, porque a Teia é uma coisa que, um lado da Teia que não é muito legal, né? Que é o lado assim, não bacana dela, que é quando a gente não tá com ela equilibrada, como é que ela vai se manifestar? Vai atacar com o perfeccionismo. Eu paro tudo, eu não faço nada porque eu quero o perfeito. Eu esqueço que como é que é? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Mas quando a Teia não tá bem equilibrada, o perfeccionismo nos trava. Uhum. Então, como é que tu sente essa relação com a tua sabotadora aí?
isso da intuição que você disse, e tem coisas assim, simplesmente eu sei. E geralmente quando eu sei, e é aquilo. E o que acontece às vezes é eu fingir que não sei. Então, às vezes eu percebo que eu entro em ciclos de ilusões, porque eu tô numa ilusão muito grande, e aí eu percebo, e aí quando depois eu vou analisando, é como se fossem camadas e camadas de entrar e sair de várias ilusões. Então fica muito confuso, e isso do perfeccionismo é muito real. Eu me cobro assim, como se eu fosse uma agiota atrás de mim mesma, para tá tudo perfeito, sabe? E o que atrasa muito, eu percebo, ah, o meu processo artístico, eu me colocar no mundo, né, que entra naquilo da confiança também, da autoconfiança. Então, eu só vou poder, né, me apresentar ao mundo, né, estar ali quando eu estiver perfeita. Isso não vai acontecer. E aí tem isso da autoconfiança. Nossa, faz muito sentido para mim tudo isso. É como se fosse um para lá e para cá, né? Sim. Tem- Mas aí, o que que acontece? Essas duas mulheres, a Téia e a Nete, elas conversam também com quem está lá do outro lado. A gente tem dois eixos que são sempre fixos no mapa. Um deles é a sabotadora de um lado e do outro lado, como se fosse uma gangorra. A Séfone, que é o nó do norte da astrologia, né, tradicional, e que é essa voz da intuição. É o caminho que a gente tem que pegar, é para onde a nossa intuição diz, ó, o caminho é por aqui, vai, né? E também do lado dela tá a Gaia, que faz um eixo também, que tá numa gangorra também com a Soleil. E essas mulheres, a Nete e a Teia, que sensibilizam tudo, elas também estão conversando com ela, né? Com essas duas aí. E num diálogo muito legal. E quem tá junto nesse diálogo e que conversa com essa mulherada toda que eu já falei até agora é a Dione, né? Que é Plutão. Então existe uma intensidade muito grande, né? Tem uma intensidade muito grande, Cá. Quando tu sente, tu deve sentir muito, Sim, ah, né? sim, Por quando tu tá sensível, tu tá muito sensível, porque ele acrescenta. A NET já dá mais sensibilidade. É aí vem a Dione e dá toda essa intensidade. sim, Só que o que que ela também convida muito, né? A Dione é o planeta das profundas transformações, a gente diz assim, tipo, ó, uma alquimista. Ela nos convida a nos transformar constantemente. E o fato dessa mulher, dessa astrodeusa, esse planeta que eu chamo de astrodeusa na astrologia mulheril, conversar, dialogar com a tua Soleil, né? Falam quanto tu já deve ter vivido fases, como existe esse momento assim, bem o ciclo, né? Começo, meio, fim, e uma tremenda transformação, que é meio destruição, começa tudo de novo, né? Que esse é o movimento muito, eu digo, o modus operandi de todo o universo, da natureza. E a Dione, que é Plutão, fala muito disso. Tu sente isso? Isso é fato pra ti, cara? nossa, olhando minha história, sabe? É muito marcado o, esses momentos de transformação, onde tudo morre para renascer de outra forma. Fica assim, nítido, porque são muitas fases mesmo. E quando acaba, não é como se fosse uma transformação tão gradual. É gradual, mas sempre vai ter um corte, ele sempre vai ter um momento, o plot que acontece, e aí morre e renasce em uma outra fase mesmo. Fica muito marcado isso olhando para minha história de vida, faz muito sentido. E tem outra coisa que eu fico pensando quando eu olho pro teu mapa, e eu concentrei nesses aqui, né, cá? Por exemplo, a NET fala muito dessa nossa relação com a sensibilidade, com tudo, com esse universo do sutil, e como é que a gente vai transformar isso em arte, né? Como é que a gente vai expressar isso?
E o fato dela estar conversando com todos esses planetas, com todas essas astrodeusas, eu fico pensando assim, o quanto isso. ah, Agora a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai para uma segunda camada de significado que eu não uso muito, mas eu acho legal trazer aqui no teu mapa, que é, tu é uma taurina, né? Tu nasceu sob sol de touro e a Gaia tá lá em Escorpio, em escorpião. A gente tem a Luna, a Véstia e essa Soleil, tudo em touro. E a gente tem a Gaia, essa Dione lá em Escorpio. A nossa A, ai, gente, esqueci, me deu um branco. A sabotadora também tá em touro e a Séfone também em escorpião. Então, esse eixo entre escorpião e touro, ele é muito forte. Uma vez tu me disse que tu aprendeste que quem é taurino nasce com o fundo do olho de escorpião, né? E eu achei isso muito legal. É, o touro sempre vai ter um escorpião no fundo dos olhos, né? É, exatamente. Eu acho isso muito legal porque cada signo ele é um estágio de um grande processo. E esses dois eu costumo dizer que são como se fossem irmãos de alma, assim. O que que eu acho interessante aí eu vou trazer aqui para o teu trabalho. O que que a gente, o que que a etapa de touro simboliza, né? Uma busca por uma materialização das coisas, a construção, aonde haja um equilíbrio harmônico as coisas. Existe um respeito, né, com as coisas da natureza. Eu acredito que todo mundo fala, ai, touro, né? O banqueiro, o que vai lá e acumula. Eu já acho que é uma visão um pouquinho capitalista do touro, tá? O que que eu vejo o touro? Com uma relação profunda com a terra e como respeitar a terra e gerar trabalhar em harmonia com a terra, viver em harmonia com a terra, né? Com Gaia, celebrando a beleza, celebrando a sua abundância, né? E sabendo também ter paciência para esperar o tempo certo de cada coisa, né? Porque se é uma coisa que tem também um pouquinho de paciência. E aí, do outro lado, que é escorpião, que é escórpio, a gente tem se o oposto disso, a dimensão do sutil, a dimensão, se touro é material, é física, ah, esse escorpião, ele é o sutil, a metafísica, ele é o sentimento, né? É um mergulho profundo, profundo. Eu te diria que essa raiz profunda, profunda, né? Que tá até embaixo da terra, né? Ou embaixo da água, né? O iceberg, mas porque ele é um signo de água, mas enfim. É uma relação entre. A gente sabe que a água vai, assim, nutrir a terra, vai deixar a terra com condições. Terra seca não vai gerar tantos frutos, né? Bem, tô dando toda essa intro para falar do teu trabalho, mulher. Porque o que que eu quero falar? Eu vejo essa tua conexão com flores, tu trabalha, né, muito com flores, tu tem uma. Tu faz muita arte com flores também. Tu desenha, porque pra mim, quando a gente coloca no papel, tem vários desenhos. Eu tava brincando antes da gente começar a gravar que eu tô cheia de Karina Werneck ao meu redor, né? Tem várias aqui, ali, ali. Então, cara, eu vejo assim que o que tu leva, né, muito pro teu trabalho tem essa conexão muito grande, tanto esse com esse que é mais tangível assim, sabe? Tu concretiza ali com o que é da natureza, mas também tem uma pegada meio bruxa assim, meio, né, que passa por esse sutil. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre essa influência. Como é que é pra ti, assim? Como é que tu sente isso, que tu manifesta isso, né? É, isso da conexão com a natureza e com os ciclos da Terra mesmo, né? É muito verdadeiro, porque eu também tenho essa visão, sempre que vai ler sobre touro, ai, é o acumulador, né? É o luxo. E a maior parte das pessoas, assim, que são de touro, ou que
não sei, que ou são de escorpião, não são muito, né, dessa. Porque é muito do ciclo da natureza, né? Então tem esse cuidado, mas tem essa conexão que talvez venha, né, dessa raiz de escorpião que você falou, o movimento. E sempre foi muito natural para mim a natureza. Então, eu me sinto muito conectada até com o ciclo, que é um fator de sofrimento, muitas vezes, para se viver dentro do capitalismo, né? Que cobra Sim, você ser produtivo dentro do patriarcado, porque você tem que sempre estar do mesmo jeito. E o ciclo não é assim, né? E eu não, tenho ciclos hormonais muito marcados, e desde sempre. Ah, e, e criar arte, né? Tá muito. Eu, pessoalmente, às vezes eu paro e penso que eu acho que talvez eu não conseguiria estar trabalhando com outra coisa. A vida foi se desenhando, né? Se dobrando para trabalhar com. Eu já trabalhei com outras coisas, mas tipo com planta, né? De alguma forma sempre esteve presente quando eu fazia perfume natural, com banhos naturais. Então sempre muito forte essa relação de como o espiritual mesmo vai atravessar essa natureza que a gente tem contato, né? Como o sutil, o místico, mas principalmente eu acho que como que o invisível da natureza vai estar presente no visível da natureza, né? exato, que lindo, Caio. Eu acho que é bem isso, né? Para mim, esse eixo fala muito isso também, o invisível de escorpião com o visível de touro, né? E a gente vê muito isso no teu trabalho. Eu acho que a gente vê também. Tu é muito multipotencial. Agora eu fiquei curiosa para falar da tua. Eu tenho associado ultimamente a multipotencialidade com a Atenusa, que é o esteroide Palas. E eu vou fazer uma pausa rápida aqui para olhar o teu mapa, que eu não tinha olhado para ele, tá? Ah, E aí a gente já volta, um breve momento, a gente já vai voltar. Voltamos agora para continuar a prosa sobre o teu trabalho, Caio. Eu tive que olhar algumas coisas no teu mapa, porque eu tinha focado só nas relações ali, Soleil e Luna, com a Nete e a Teia. E aí, eu estava falando antes sobre como a multipotencialidade, essa criatividade que é múltipla, né? Eu tenho visto muito em relações com a Atenusa, que é o asteroide Pallas. E no teu mapa, adivinha quem está conversando com a Atenusa? Net e Teia. Então, o que que isso aqui simboliza, assim? Toda essa gama, assim, super inventiva, super criativa, mas, assim, inventiva, que tem uma pitadinha de genial, que tá sempre, assim, pronta para criar algo, tá? E essa conexão muito grande com a arte das imagens, por causa da relação com a NET. Mas o que que precisa aqui? É uma relação, é um diálogo que pede assim, ó, algum tipo de ação, né? Na astrologia a gente fala em quadratura, que quer dizer o quê? Olha, um diálogo que requer ação, porque a gente tem que chegar num denominador comum. E quem tá junto com essa Atenusa é a Marce, que é Marte, que é o planeta que fala de como a gente coloca a nossa libido para ação, como a gente vai fazer as coisas, né? A Marci nos fala como a gente vai fazer. E aí, essa conversa toda, primeiro eu quero te dizer, Marci com Atenusa fala, seja estratégica, haja com estratégia. E quando a gente fala estratégia, a estratégia da Atenusa, e eu quero deixar bem claro aqui, não é aquela estratégia fria, racional, pelo contrário. A Atenusa, ela une a intuição com a lógica, o racional. Tu vai acessar as tuas várias inteligências, né? A intuição, o instinto, toda essa genealogia de saber feminina aí, junto, tu vai agregar tudo isso à lógica para traçar planos, estratégias, usar a tua criatividade para planejar coisas. Então, é, se eu posso te dar um conselho, haja com estratégia sempre, sabendo onde tu quer chegar, uhum. Faz muita tá? diferença. E com esse contato que elas têm com a Teia e a Nete, o que que acontece?
às vezes tu pode ficar super elétrica e querer atropelar tudo, e às vezes tem que pensar, não, olha, vamos criar, mas vamos fazer as coisas de uma forma legal. E a outra coisa, lembra quando eu falei da Teia que ela podia dar aquela paralisada em função de perfeccionismo? Sim, Então, cuidar para não ser paralisada nem pelo perfeccionismo e nem por uma mega ilusão de algo assim, sabe? Que não vai rolar, né? sim. Eu nem digo um plano e um projeto, mas fazer toda uma. Criar uma historinha, uma fanfic, né, na cabeça. A NET nos faz imaginar muito, é o planeta da imaginação, que nos convida, que nos coloca em contato com essa nossa capacidade, é uma força. Então, às vezes, a gente pode ficar imaginando histórias para, né, evitar fazer. Então, esse é o lado não legal. O lado legal é que dá muita potência criativa mesmo, né? E como é que é isso aí? Como é que tu dialoga com tudo isso na tua vida, Karina? Nos conta. Várias vezes eu me sinto travada, assim, até são tantas coisas, é difícil para mim é, agir, não digo agir com estratégia, mas organizar uma estratégia. Mas quando eu consigo, e a minha estratégia não vai ser aquela estratégia quadradinha, não, é uma estratégia bem da intuição. Diferentona. É. As coisas funcionam melhor mesmo. Porque o que acontece? Se eu não estou agindo com estratégia, muita coisa fica pela metade. Muito, eu começo muito e acaba não terminando, né? E, Uhum. e eu crio realmente essas fanfics na cabeça, eu conto, eu fico, tá. Porque em vez de ir lá, passo a passo, realizando, eu já tento prever o futuro daquilo, prever tudo, e aquilo me paralisa, né? Porque Sim. acho que muita coisa é né, um passo por vez que a gente vai fazendo e não É. pular uma Eu acho parte. que esse imaginar o futuro, ele tem um lado que é legal para nos motivar às vezes, né? Ai, olha, quem sabe se eu fizer assim, posso. Mas tem esse outro lado que é complicadinho também, né, amiga? Ai, ai. E olha só, outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito bonito também, é essa Atenusa, que é essa mulher da nossa energia de criar estratégia criativa, né? Para desenhar cenários, que é uma coisa que ela faz, que tá ali junto com a Marci. Ela e a Marci têm um diálogo super bonito com a Venusa, que fala muito dessa questão de como a gente se relaciona com aquilo que a gente quer, que a gente busca, que a gente ama, que nos fascina, que tem significado para a alma e que também está conectado com a arte, né? Com esse realizar. Então eu achei muito bonito porque me parece que existe essa multipotencialidade tua e por isso que eu vejo assim, me parece que tudo isso vai se transformando em arte também, né, cara? Toda essa conversa aí, tanto a conversa da NET e da Teia, com a Atenusa e a Marci, e a da Atenusa e da Marci, com a Venusa, todas essas astrodeusas, tudo isso que parece uma língua estranha, né? Mas não é, na verdade, são nomes diferentes para os planetas. Dentro da astrologia mulheril, elas são todas astrodeusas. Não é só uma mudança de nome, é uma mudança toda de paradigma na forma de apresentar a força que elas simbolizam, né? Que a gente limpa, tira os conceitos assim machistas, misóginos, patriarcais e muito associados ao capitalismo atual, né? E a gente coloca esse da sabedoria mulheril mesmo, dessa genealogia do saber feminino, né? Desse paradigma do cálice, do cíclico, tudo isso. Bem, feita a explicação, eu queria dizer que eu acho muito bonito de ver como me parece que esse teu trabalho ele converge, né, muito. E quando tu não se perde, assim, digamos, tu falou que às vezes tu começa a fazer muita coisa e não consegue acabar, né? E aí aqui tem um diálogo da tua Vênus com a Sati, que é Saturno, que diz, ó, foca numa coisa por vez. É um diálogo que pede o quê? Chegar num denominador comum, se comprometer com uma coisa. Não é nem só se comprometer, mas é
não tenta fazer tudo a mil. Ela te Hum, convida sempre a fazer com um passo de cada vez, num ritmo que seja bom para você. É assim para ti? Tu sente que quando tu age assim é melhor? Como é que é essa relação, cara? com certeza. Eu sinto que quando eu consigo, né, dar essa desacelerada, porque acaba que a minha cabeça é muito acelerada, né? Então, fica tendo ideia o tempo todo, e aí, mas a execução, né, precisa realmente de um planejamento, de uma estratégia. Então, funciona melhor mesmo quando tem mesmo, né? Eu acho que é respeitar, porque também não é tão simples, acho que materializar as coisas, né? Uhum. Você está tirando de dentro e vai botar para fora, então tem que ter uma paciência grande. Tem que ter esse compromisso que Sati fala, eu acho. Porque é um pouco por vez, assim, tu não vai. Eu sempre digo quando eu falo em Sati que ela diz: um passinho é melhor que nenhum passinho, Sim. né? E que a gente tem que ter essa paciência, essa sabedoria para e essa constância, palavrinha, né? De ir fazendo pouco a pouco. Cá, para encerrar aqui, porque já passou bastante, assim, acho até que já está um pouco mais longo do que eu geralmente gosto para quem está assistindo, assim. Tu tem uma outra relação que é muito bonita no teu mapa, que é da Dione, que é Plutão, que é aquela astrodeusa que dá uma intensidade profunda para as coisas, né? Que dá uma intensidade. Ela dialoga com a tua que é Mercúrio. E aí eu penso no quanto a tua escrita ela é visceral, né? Por quê? A Mer nos fala um pouco de todo esse universo das palavras, de como a gente se relaciona com as coisas, com a magia das palavras, né? E como tu tem essa Dione com a tua Mera, eu fico pensando na intensidade dos teus textos, se coloca muito. E eu vejo assim que eles são assim textos ou muito profundos ou que eles realmente assim, eles rasgam, eles não têm assim, né? É, eu acho que é visceral a palavra. Uhum. E o que que tu me diz disso? Várias pessoas já comentaram isso, que é muito cru no sentido de ser muito visceral. Eu me identifico, mas é muito natural para mim. Sim, eu imagino. Não, eu não consigo escrever de outra forma, né? E escrever é muito importante para mim. É. A astróloga que me habita fica feliz em ouvir isso, porque quando tu diz que isso é muito natural, porque eu acho que é isso, né? É uma característica, ah, que é super importante para tua alma, assim, para tua vida, para tua existência, né? E tu dá vazão para ela, eu acho muito lindo, sabe, cara? E tu Hum, escreve maravilhosamente bem. Obrigada. A Cá tem um Substack chamado 2x30, né, Cá? Vocês podem seguir no Substack, o 2x30. E cá, tu gostaria de fazer alguma pergunta, falar de alguma coisa que eu possa, porque eu falei muito, né? Ah, pergunta não, queria agradecer, falar que sempre que eu converso com você sobre o mapa, ele sempre vai vindo intuições e insights mesmo, né? Aquelas viradinhas de chave, assim, de coisa que eu estava precisando ouvir. E eu acho que o mapa é muito isso, né? É algo para ficar, um livro para sempre ser revisitado, né? Então, eu Que agradeço lindo, pelo convite também. que Admiro lindo, cara. o trabalho. Eu que te agradeço, queridona. Conta pra gente como é que a gente te encontra no Instagram. A gente te encontra porque tem o 2x30 no Substack. E aonde a gente te encontra no Instagram? Meu Instagram pessoal é @verneca, que é WERNECK. E agora o meu novo projeto com flores secas e preservadas, que é @aleteia.flores. Daí eu tô começando lá também. Quer contar um pouquinho só pra gente dar um spoilerzinho sobre a Leteia? Ah, surgiu do meu desejo de trazer o significado das flores, o simbolismo delas, e não só tratar como uma flor e pronto, acabou, né? O quanto
elas dialogam com a nossa história, né? Com a história da humanidade mesmo. Exato. Agora eu me lembrei até do Shakespeare, né, que usava bastante, né, esse simbolismo, né? E, e que interessante, que lindo, Caio. Eu já sou fã da Aletheia, já tô amando, né? E te desejo assim que seja muito próspera dessa forma de prosperidade que a gente acredita, né? Sim. E que espalhe muita beleza nesse mundão aí. Ai, assim seja. Obrigada. Então era isso. Obrigada, Cá, mais uma vez. E assim eu encerro minha segunda prosa astral. Vou deixar os contatos da Cá aqui embaixo nos comentários ali, ou aonde eu puder colocar. E é isso. Um grande beijo, obrigada. Até a próxima. Nada. Beijo.